Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou começar mais um vlog de leitura. O último que eu fiz eu achei assim que foi super bom, porque eu realmente consegui ler o que eu tinha planejado, não no tempo específico, mas deu bem certo. E aí eu decidi fazer hoje de novo. Escolhi mais uma vez dois livros bem curtos, que eu acho que vão ser bem fáceis e bem rápidos assim de serem lidos. E aí eu vou ler hoje, que é quinta-feira. Eu não pretendo continuar até o final de semana, nem nada do tipo, até porque eu pretendo ler outros livros no final de semana, mas eu vou tentar ler aí hoje, né, durante a tarde e talvez amanhã, de manhã e tudo mais, e aí eu vou contando pra vocês o que eu achei. O primeiro livro que eu vou colocar aí na minha meta é um livro da Agatha Christie, que é Encontro com a Morte. Eu sempre gosto de colocar livros dela nesse tipo de vídeo, assim, e de maratona e desafio, porque eu sei que são muito rápidos e muito fáceis, eu acabo lendo muito mais páginas, né, do que outros tipos de livros. Então esse aqui é um deles, ele tem menos de 200 páginas. Geralmente eu leio uma média de 50 páginas por hora, então 4 horas, mais ou menos, eu leio esse livro. E aí o próximo livro foi um presente, na verdade, que eu ganhei nesse final de semana, que foi meu aniversário, que é o Coraline, que eu ganhei da minha amiga. Será que ela está assistindo o vídeo? Não sei, espero que sim. Oi, amiga, se você estiver assistindo o vídeo. Enfim, eu ganhei de aniversário. E aí eu fiquei bem empolgada pra ler, né? Porque é um livro novo e aí eu estou curiosa. E, gente, ele é muito ilustrado, muito desenhado. Tem muitas dessas divisões. Então, gente, eu tenho certeza que eu vou ler ele muito rápido. Então eu decidi colocar ele na minha meta. E decidi ler hoje, porque, como eu disse, eu já estou, assim, mais empolgada pra ler ele. E eu acho que eu vou ler ele bem rápido. Então, como eu quero muito ler esse, eu vou começar pelo da Agatha, porque aí eu acho que eu vou me esforçar mais pra ler o da Agatha, pra depois eu vir pra esse. Então, vou fazer isso. E ele veio também com marcador, olha que fofo. Então eu vou fazer isso e aí eu vou contando pra vocês o que eu estou achando das histórias. Eu conheço o filme, né, como acho que muita gente sabe e conhece. O filme que teoricamente foi feito pelo Tim Burton, mas na verdade não foi, assim, porque ele meio que pegou os créditos de um filme que não foi feito por ele. Mas vocês estão vendo o caso agora também. Essa história é para outro vídeo. Mas eu decidi também que eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês outros livros que eu comprei recentemente. Esses livros aqui, eles foram comprados num sebo, não é bem um sebo porque não são livros usados, mas é tipo uma feira, assim, que tem livros bem, assim, mais não antigos, tipo clássicos, mais antigos, que não são mais, assim, desse ano. E aí eles são bem baratos, foram 10 reais. Este livro aqui, da Agatha Christie, que ele é de contos, são contos do Poirot. São 14 contos, então... Enfim, é isso, o livro de contos da Agatha Christie. Com certeza vai ser bem rápido de ser lido. E comprei também O Homem do Terno Marrom, que foi o primeiro livro que eu li na vida dela, quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Muito antigamente. Há muitos anos atrás, gente, há 15 anos. Então, eu sempre quis comprar ele de volta e eu sempre quis comprar na versão que eu li. Eu li na versão, acho que era da Globo, que era tipo uma capa dura preta, mas eu nunca encontrava, só em sebo, né? E aí eu vi esse lá, decidi comprar, foi 10 reais. Eu lembro que na época eu não gostei muito, o que é muito estranho porque eu li vários outros depois, então eu sempre tenho assim, esse pensamento de se eu realmente não gostei, o que aconteceu. Mas eu era muito criança também, então eu não sei. Eu sei que eles passam num navio, mas fora isso eu não lembro de mais nada. Enfim, é isso. Eu continuo comprando os livros dela. Eu sei que ultimamente as pessoas têm falado muito sobre as atitudes dela como pessoa, e eu tenho consciência disso. Na verdade, algumas das coisas que aparentemente ela fez, eu fiquei sabendo só recentemente também, então foi assim até um pouco chocante pra mim. Não chocante, foi um pouco. E eu até fiquei em dúvida pensando, gente, agora o que faço? O que eu faço agora? Porque sempre falei que é a minha autora preferida, e realmente ela é. Porém, eu cheguei à conclusão de que pra mim continuar lendo os livros dela, porém a partir de agora com um senso crítico, vai ser mais difícil do que se eu simplesmente parasse de ler, porque eu acho que se eu parasse de ler, eu ia continuar com a memória boa que eu tinha, e igual foi tipo com o H.P. Lovecraft, que eu simplesmente falei, nunca mais vou ler, tipo, não conhecia, não sabia nada, nunca mais li e excluí da minha vida, e aí não fez diferença nenhuma. Nesse caso, eu acho que eu continuar lendo as obras dela, mas agora com esse olhar novo, crítico, vai ser uma coisa ainda mais difícil do que se eu simplesmente
fingisse que não sei o que tá acontecendo, ou simplesmente não lesse mais, tipo, ficasse só com as memórias antigas. É lógico que ia ser difícil, sim, eu não ler, porque realmente faz muito parte da minha vida, eu leio muitos livros dela, mas eu acho que é importante também saber ler com um olhar de crítica mesmo. Porque até então eu nunca fiz isso, porque como eu disse, algumas das coisas eu fiquei sabendo somente recentemente e eu nunca nem observei, nunca percebi nada disso em nenhum livro dela. Então, eu agora vou ler com um peso um pouco maior. Eu estou falando isso porque eu me sinto um pouco na obrigação, porque como eu falo sempre dela e tudo mais, eu acho que eu poderia simplesmente fingir que não sei de nada, que não vi nada e tudo mais também, que seria ainda mais fácil. Mas eu não vou fazer isso, eu vou falar igual eu tô dizendo mesmo, que eu pretendo a partir de agora aprender um pouco melhor sobre ela como pessoa, porque apesar até de eu ter uma autobiografia, assim, eu nunca pesquisei nada sobre ela, eu não sei nada sobre ela. Então eu acho que a partir de agora pesquisar mais sobre isso vai ser interessante pra mim e vai me ajudar a olhar para os livros dela com um olhar diferente também. E o outro livro que eu comprei nessa mesma loja foi este livro aqui, que é O Mundo pelos Olhos de Bob. Gente, esse livro é muito antigo. Eu tenho já um gato de rua chamado Bob, que é esse daqui, essa capa aqui. E eu li ele há muitos e muitos anos, e eu lembro que na época, assim, eu adorei demais. É muito divertido e triste ao mesmo tempo, porque ele conta a história de, tipo, um morador de rua, assim, e o gato desse morador de rua. Mais ou menos isso, não é bem isso, mas mais ou menos. Então, assim, são várias situações que acontecem, é bem, assim, interessante, bem diferente do que eu esperava. E aí, esse aqui é o número 2, assim, o próximo volume. E aí, tava lá, tipo, nunca compraria esse livro se não fosse lá na loja, mas como estava lá disponível, aí eu decidi comprar e ler e espero que eu goste. Ele é bem curtinho também, acho que ele é menor do que o outro. Enfim, gente, é isso. Não vou ler ele hoje, mas aí eu vou contando pra vocês. O dia que eu ler, aí eu conto o que eu achei e tudo mais. Eu acabei de terminar esse livro, já são 5h30 da tarde e eu gostei bastante. Eu acho que é um dos livros que eu mais gostei da Agatha e dos últimos, assim, que eu li, com certeza é um dos melhores, muito divertido, muito interessante, fala bastante, assim, de uma personagem que é a morta, que tem, assim, uma personalidade bem curiosa, que é uma pessoa, assim, bem ruim. Geralmente as pessoas que morrem nos livros dela são sempre ruins, então, assim, a gente sempre... a gente nunca fica com dó das pessoas que são assassinadas, mas o desenrolar dele foi bem, assim, voltado pra área mais psicológica e tudo mais. Então eu gostei bastante, estou muito feliz. Estou feliz de ter realmente lido. E eu demorei mais ou menos o tempo que eu falei que eu ia demorar mesmo. Então é isso. Eu agora vou começar o Coraline, que é o que eu tinha dito. E eu agora vou começar o Coraline, né, como eu tinha planejado. Provavelmente eu vou terminar amanhã, ou então de noite. Mas aí eu conto pra vocês quando eu terminar. Eu acho que eu só vou comentar mesmo quando eu terminar de ler. E aí eu conto pra vocês o que eu achei desse livro. Oi, gente, eu acabei de terminar de ler esse livro. Como eu disse, né, hoje já é outro dia. Eu demorei menos de 2 horas pra ler ele. E eu gostei muito, achei muito divertido. Ele é uma fantasia, bem assim. Ele é, na verdade, um livro infantil, né? Então ele tem toda aquela parte, assim, de lição de moral também, que é bem interessante. Eu cheguei à conclusão de que eu acho que eu nunca vi o Coraline. Assim, eu acho que eu já vi partes, eu acho, assim, nunca vi ele inteiro, porque eu não me lembrava 100% da história, apesar de eu saber, né, mais ou menos como era. Ou então o livro é bem diferente, mas eu acho que é mais porque eu realmente nunca vi. E aí eu fiquei querendo assistir agora, né, já que eu li o livro. Gostei muito, fiquei muito feliz. E fiquei muito feliz também de ter conseguido aí cumprir a minha meta. Oi, gente, eu já tinha terminado de gravar esse vlog há bastante tempo. Já faz, assim, alguns dias, mas eu decidi inserir essa parte aqui no final, porque eu acabei de ler esse livro aqui, que é o Alien, e é o 3º volume, e aí eu queria comentar um pouco, aí eu aproveitei que eu ainda não postei o vlog pra falar aqui mesmo. Eu gostei bem mais desse livro aqui do que dos outros 2. Esse aqui eu acho, apesar de eu não ter visto os filmes, ele tem bem mais uma, assim... Eu acho que ele tem mais a pegada do filme, porque tem mais pessoas, mais personagens.
Se passa mais dentro, assim, da nave, dentro do lugar onde eles vivem. E os outros dois, eles são muito mais sobre o ninho dos aliens, assim, por assim dizer, de forma bem, assim, simplória. E aí esse aqui conta mais das pessoas em si. Eu gostei bem mais, eu achei ele bem mais interessante. Porém, gente, ai, que desgosto. Porque, primeiro, para você entender a história completa, o ideal é que você. O ideal não, você tem que ver os filmes, né? Porque eles aqui são, tipo, é um universo estendido dos filmes, então são os personagens dos filmes, a história do filme. E eu sempre soube disso. Eu não tenho nenhuma intenção de ver os filmes, tá? Porque eu não vejo filme de terror, apesar de eu ler livros. Só que não somente eu descobri que tipo, pra você entender, realmente precisa dos filmes. Mas eu descobri, gente, porque tem um pôster aqui com a ordem cronológica de tudo, de todas as histórias, caso você queira seguir a ordem cronológica e não de lançamento. E, gente, eu descobri que este livro, que é o 3, ele está aqui como o segundo livro. Então, gente, eu não somente li faltando a história toda dos filmes, mas eu li também, gente, faltando a ordem errada dos livros. Meu Deus, que nervo. Porque primeiro que eu comecei a ler, tava achando bem chato, porque não tava entendendo nada, mas aí eu já não sei se é porque tinha muito tempo que eu tinha lido o segundo, ou agora se é porque eu devia ter lido esse primeiro. E eu já até tinha comentado que os dois primeiros livros são muito similares, mas então talvez a intenção deles era que esse fosse lido no meio, e aí não ia ficar tão, assim, igual, né? Quando você fosse ler o segundo, como o terceiro, você já teria, tipo, esquecido do primeiro livro. Então, assim, gente, frustrante. E também, gente, tô um pouco decepcionada, porque eu queria saber o resto da história. E basicamente só vendo os filmes. E eu não vou ver os filmes, né, gente? Então, assim, triste. Tem também, assim, como eu disse, isso aqui é a ordem cronológica, porque, por exemplo, tem aqui vários filmes que foram lançados bem recentemente, mas que se passam antes, que é o Prometheus e aquele Covenant, né? Mas, no caso, vou ficar sem saber mesmo, porque não vou ver os filmes. Mas, enfim, gente, é isso. Só queria contar mesmo o que eu tinha achado. Então, não é que a gente é, tipo, obrigado a ler e saber da história de forma cronológica, porque eles nem foram lançados em ordem cronológica, né? Tem 2 filmes que foram lançados depois, que se passam antes. Porém, eu acho que a experiência seria bem mais interessante se você fizesse tudo na ordem. Mas aí, gente, realmente perdi aí boa parte da história por não assistir os filmes e também por ter lido os livros na ordem errada. Mas enfim, eu gostei bastante, achei divertido. É um livro também meio que de suspense / ação, então não é que faz diferença. Dá pra entender, você não pega tudo 100%, mas dá pra entender basicamente o que tá acontecendo, porque é sempre a gente morrendo e fugindo e tentando matar os aliens e não conseguindo. Então, assim, não tem muito também grandes acontecimentos, mas a história principal eu acabei não conseguindo, né, tipo, saber. E aí, gente, eu até poderia pensar assim, vou assistir aos filmes, vai valer a pena, mas não vou porque também agora já não vou ler os livros de novo. Então, de qualquer forma, gente, realmente perdi essa experiência. Mas enfim, gente, é isso. Só queria falar isso mesmo. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem esses livros e os filmes e se vocês gostam. E se vocês já fizeram os dois, né? Se vocês já leram, já viram os filmes intercalando com a leitura dos livros. E se vocês gostaram, se vocês acham que vale a pena. Enfim, gente, é isso e até o próximo vídeo.